Olá, muito boa tarde, internautas aqui da TV 247. O microfone fechou sozinho, só porque eu mexi, dei uma mexida, ele é sensível. Já abri o programa de hoje aqui, dando boa tarde para todo mundo e para o professor Laurindo Lago Leal, que vai nos acompanhar aqui. Já botei ele aqui para a gente aproveitar o máximo do professor. Muito boa tarde, professor. Como é que o senhor está? Dia importante, ninguém fica feliz, não acho que todo mundo fique feliz com uma condenação à prisão de alguém. Mas do ponto de vista da justiça, a gente fica feliz, sim, porque ela foi feita ainda é pouco perto de todos os crimes cometidos contra o Brasil, né, professor? Muito boa tarde. Boa tarde, Daiane, boa tarde a todos que nos acompanham na TV 247. Realmente não deve se comemorar a desgraça, né, de algumas pessoas, mas nesse caso, na verdade, devemos comemorar o retorno da democracia, da concretização da democracia na história do Brasil. Quer dizer, nós estamos vivendo, nós tivemos a oportunidade, pelo menos a minha geração teve a oportunidade de acompanhar um golpe em 64, 21 anos de tragédia, e agora está tendo a oportunidade de ver a possibilidade, pela primeira vez, a possibilidade de golpistas serem punidos pelos crimes que cometeram. Então, não resta dúvida que há também uma parte bastante alegre, né, nessa situação toda. E um fato importante, né, professor? Bolsonaro condenado, outros 7 réus condenados, dentre eles generais, né? Ao almirante, Almir Garnier, todos com penas bastante significativas, e, a princípio, um certo silêncio, pelo menos daquilo que eu consegui apurar e ver nos últimos dias, por parte das Forças Armadas, que no governo anterior, qualquer movimentação que tinha da política era um tweet, era uma movimentação de generais dando entrevista, era uma movimentação de clubes de engenharia. O clube de engenharia é super bem. O clube militar, enfim, havia sempre um movimento que buscava movimentar esses setores. Eles estão muito silenciosos. Isso é um ponto positivo neste momento, na sua avaliação? Eu acho que a situação é tão clara, é tão nítida, e o processo foi tão respeitoso com todo o rito jurídico que fica muito difícil contestar. Basta ver o que fez o Fux, não é? No voto dele. Quer dizer, não há no voto do Fux nenhuma sustentação concreta daquilo que ele pretendia, ou seja, anular aquele júri, né? Então fica muito difícil para as forças que de alguma maneira tentavam manter viva a possibilidade de um retorno desse grupo ao poder, fica muito difícil manter isso, dadas as evidências concretas pelas quais nós estamos passando e pelas quais eles foram condenados. É claro que ainda há, e aí eu coloco já uma questão em relação à imprensa, é que ainda há um resíduo forte de uma corrente que se diz mais de centro no país, que é vocalizada pela grande mídia, pela grande imprensa, que sempre tem que colocar alguma peninha quando há o resultado tão positivo à democracia, aos direitos humanos, à civilização. Basta ver, por exemplo, o editorial da Folha de São Paulo hoje, né, que, apesar de concordar com o resultado, sempre diz que as penas dos condenados foram exageradas. E isso é muito ruim, porque eles não explicam nas matérias, como se deu, e quem assistiu todo o julgamento viu claramente como se dá, né, a dosimetria da pena, né? Como se dá. Ele simplesmente todos os crimes têm no Código Penal a respectiva pena, e ela não é única, há um intervalo entre o máximo e o mínimo, e todas as penas decididas
pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, não foram as penas máximas. Estiveram sempre ali no meio. Então, claro que poderiam ter essa opinião, que são elevadas, mas explicam como isso funciona. Porque aí a gente tem que chegar à seguinte conclusão, Daiane. Isso acaba sendo também uma fake news, porque ela engana o leitor. Olha, parece que pelo seu bel prazer, os ministros do Supremo Tribunal Federal exageraram nas penas, quando, na verdade, eles estão apenas cumprindo a lei. Então, apesar de nós estarmos tendo realmente, no quadro geral, né, um momento de grande avanço, de uma conquista democrática, nós ainda temos esses resíduos que não são da extrema-direita, que ainda estão pertencentes, que estão ainda presentes, por exemplo, nessa mídia conservadora e que não admite, isso que é mais importante, que não admite que hajam governos populares como esse e que continuam apostando na possibilidade de ter uma alternativa ao governo Lula, obviamente, e a essa derrota sofrida pela extrema-direita. Então, nós temos que estar atentos a isso, embora eu acho que esse não seja o assunto de maior destaque. Né? O assunto de maior destaque é a presença do Brasil, outra vez, no mundo civilizado. E, aliás, só para dar um exemplo concreto, um companheiro nosso, que durante muito tempo trabalhou para a Carta Maior, fazendo a análise dos jornais internacionais toda manhã, o Carlos Silveira, hoje ele publicou uma lista de aproximadamente uns 30 jornais de todo o mundo. E o Brasil está na manchete de todos os jornais que reconhecem a importância desta decisão para a democracia e para enfrentar internacionalmente a extrema-direita que avançou muito em grande parte do mundo, mas está tendo no Brasil uma contenção que não é só do governo, do executivo, mas agora, nitidamente, também do judiciário. Muito bom que o professor tenha trazido também esse olhar do ponto de vista da mídia, né, porque a gente faz muito uma análise aqui sobre o fato, sobre as questões relacionadas às decisões judiciais, né, e a gente às vezes não consegue fazer esse olhar. É engraçado também, professor, dentro desse âmbito da análise da imprensa, né, os jornais internacionais têm repercutido muito esse processo, né? Tanto pelas ações do Trump em relação ao Brasil, como também pelo próprio Bolsonaro, que já era um personagem internacionalmente já visto com um certo desprezo pelas suas condutas e pelos seus ataques. The New York Times, né? O New York Times diz aqui: Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. Um artigo assinado por Steven Levitsky, acho que é assim, Levitsky, sei lá, Levitsky, e Felipe Campante afirmam que o Brasil puniu, né, o Bolsonaro, onde os Estados Unidos fracassaram com Donald Trump. Esse argumento do artigo é o argumento inverso usado pelo Trump para defender o Bolsonaro. O Trump deu uma declaração ontem, dizendo: não, eu acompanhei o processo, tentaram fazer isso comigo, é uma perseguição, ele é um bom homem. O Trump, será que está perguntando para o povo se o Bolsonaro é um bom homem? Porque para a base bolsonarista, 30%, 35%, ninguém vai duvidar que eles acreditam que o Bolsonaro seja honesto ou um bom homem. Mas para o restante da população brasileira, inclusive alguns que votaram, sabem que o Bolsonaro não é uma boa pessoa, não é um bom homem, não tem nada de honesto. A sua história, muito pelo contrário, mostra que as suas relações, a sua conduta, a sua fala, o seu verbo, né, nunca foi de um homem bom. Como é que o senhor vê esse contraste midiático com o discurso do Trump também e, de certa forma, parte da base bolsonarista, né? Pois eu acho que essa manchete do New York Times que você colocou, ela é mais ou menos semelhante à de outros grandes veículos do mundo. É isso que eu estava tentando falar inicialmente. De repente, o Brasil aparece para o mundo como uma possibilidade de conter o avanço da extrema-direita se infiltrando
nas democracias. Né? Agora, é curioso quando você vê uma declaração do Trump, eu vi outras, até com outras pessoas, ele usa muito essas expressões, é um bom homem, é um bom amigo. Né? Me parece que ele também tem uma dificuldade cognitiva muito grande em relação a entender o contexto político mais geral. Né? Um pouco semelhante ao Bolsonaro, embora seja muito difícil chegar ao nível do Bolsonaro. Mas um pouco também é isso. Trata a política, trata a geopolítica como se fossem relações pessoais, de amizade, de relações entre amigos, não é? Quem é bom, quem é ruim, sem relacionar com a situação mais geral. Então, esse avanço do Brasil ao conter, né, ao conter essas tentativas de ataque à democracia, elas vão continuar repercutindo. O que também eu gostaria de mencionar em relação à mídia é que alguns jornais e alguns canais de televisão, etc., continuam dando espaço para o filho do Bolsonaro, que está tentando ainda trair o Brasil nos Estados Unidos. Ele continua aparecendo no noticiário, ele continua tendo espaço. Quer dizer, uma pessoa que está cometendo um crime contra a pátria, um crime contra o seu país, ainda aparece como interlocutor, né, na política brasileira. É mais um exemplo de que essa mídia, por ter essa firme posição antipopular, ela se agarra a qualquer possibilidade de estabelecer, apesar de tudo que está acontecendo de favorável à democracia, etc., de estabelecer algum tipo de contraponto para não deixar para deixar sempre pelo menos um fio solto, capaz de manter vivos os ataques à democracia e, no caso, ao governo atual. É um quadro que ainda precisa ser ser olhado bastante com muito cuidado. Né? Basta lembrar que a mesma Folha de São Paulo se referiu, é sempre bom lembrar isso, se referiu em outro momento à dita branda. Né? Mais ou menos, nós estamos tendo mais ou menos um prosseguimento dessa ideia da dita branda neste caso especial. Agora, com relação à história, vale dizer que, apesar de todos os holofotes estarem, e com razão, em cima da prisão do Bolsonaro, é preciso destacar a prisão dos militares. Né? Sim. O que não foi feito, né, na anistia de 79, que talvez, se tivesse sido feito naquela época, o que foi feito agora, nós não teríamos passado por tantos problemas nessas últimas 2 ou quase 3 décadas. Né? E é importante lembrar também que uma prisão que é muito emblemática é a prisão do general Augusto Heleno. O general Augusto Heleno era ajudante de ordem, se não me engano, do general Silvio Frota, líder da extrema-direita em 64, e que lutou e tentou impedir a abertura democrática. Então, eu estou dando esses exemplos para ver que este momento que vivemos hoje não é um raio em céu azul. Ele faz parte de uma história brasileira, da história política, da democracia brasileira, que mostra que há uma continuidade. Isso precisa ser. Isso a gente não faz apenas por diletantismo histórico. Isso a gente faz porque, percebendo isso, a gente tem mais condições de enfrentar a possibilidade de que isso volte a acontecer. Né? E esse ponto eu acho que é importante também, né, diante desse cenário, né, desses nomes que percorreram aí tanto o governo Bolsonaro quanto a história do Brasil em alguns momentos, né, e isso nos traz aí essas retrospectivas, mostrando também o fator histórico deste voto. Agora, professor, tem todo um movimento, né, diante desse cenário,
político. Ontem saiu pesquisa Ipsos, saiu pesquisa Datafolha sobre a avaliação do governo. As pesquisas mostram que houve ali uma melhora na avaliação do governo Lula, né? 30% de ótimo e bom, numa perspectiva que anterior era menor, né? Era 25%, segundo a Y. O ruim e péssimo, que estava em 43%, caiu para 38%. É claro que uma variação ainda pequena dentro desse cenário nesses últimos meses, mas quebra a ascendência, né, de queda. Isso é um momento, uma coisa importante. A imprensa, em geral, fala muito do Tarcísio, do papel que o Tarcísio tem, de como a direita está se movimentando para que ele seja o candidato, mas a extrema-direita tem lá seus problemas, né, no caso Bolsonaro, mas todo mundo fica nesse desenho de que é isso que o candidato dos sonhos do Lula, segundo alguns jornalistas, seria o Tarcísio. E segundo esses jornalistas, a tese é de que Lula quer manter a polarização. Para ele, a polarização, para esses jornalistas, né, o Lula quer a polarização, porque isso vai fazer com que a eleição não tenha a terceira via. Esse discurso é o mesmo lá de trás, desde de PSDB, enfim, eles sempre falavam isso. Mas agora tem essa desde o Luciano Huck, desde o Luciano Huck. Mas digo, mesmo com o PSDB ainda tinha já. Aí quando a coisa não estava ficou muito boa já para o PSDB, que popularmente não ia conseguir eleger, aí eles vieram com a tal terceira via. Vamos escolher um terceiro caminho, que é o melhor, não fica entre um lado e outro e tal. E agora eles estão dizendo que é isso que o Lula quer. Antes era eles que queriam isso, agora eles estão dizendo que é isso que o Lula quer polarizar, manter a polarização, porque assim ele tem vantagens e tal. Desconsidera tudo que é o governo Lula. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é um discurso que não é só um veículo, é um discurso da mídia no geral, uníssono nesse tom. Não, Lula quer isso. Às vezes até aqui aparece alguém aí dizendo isso. Não, Lula quer polarizar, Lula quer... Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, que esse discurso é uníssono, né? A concentração midiática é um fato no Brasil, e há muitos dias em que você tem as manchetes dos 3 jornais de caráter nacional praticamente iguais. E esses jornais, obviamente, nunca tiveram simpatia pelo Lula, pelo governo do PT. Ao contrário, né? A criminalização, a tentativa de criminalizar parlamentares do PT, o próprio partido, várias vezes foi constante, e isso aparece e continua aparecendo. Nós temos, Daiane, nesse governo Lula, apesar dos entraves criados pelo Legislativo, avanços muito grandes em relação às políticas públicas que levam a população um pouco mais de possibilidade de sobrevivência, para usar uma expressão assim mais ampla, não é? Na verdade, você mencionou aí a melhoria nas pesquisas em relação ao governo. Isso não cai do céu também. Isso tem razão de ser. Apesar da mídia, há uma percepção, e aí é que as coisas se decidem. Há uma percepção do cidadão de que algumas coisas estão melhorando. Agora, vocês já imaginaram se você não tivesse um Congresso que barra criminosamente até qualquer avanço de políticas públicas, que alguns chamam de compensatórias, mas são políticas públicas que mexem diretamente com o bolso e com a sobrevivência da grande maioria da população. Esses índices que você mencionou, de aprovação, estariam subindo ainda mais. Uhum. Essas imposições, essa dificuldade que o Centrão está fazendo no Congresso Nacional de aprovar o fim do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil e diminuir o imposto de renda para aqueles que ganham até 7 mil e pouco,
mudará. Você pode, quanto antes ele for aprovado, será mais cedo, será mais rápida ainda a recuperação do presidente Lula. Isso eu tenho absoluta certeza, porque é dinheiro no bolso. O cidadão, no final do mês, vai perceber que ele teve um aumento de salário, embora não tenha sido um aumento de salário, mas venha a possibilidade de ele não ter um imposto sobre o seu salário recolhido. É por isso que está havendo essa tentativa de bloqueio quase que total, com absurda até chantagem de relacionar isso com a possibilidade de uma anistia que está cada vez mais longe. Enfim, por isso eu estou dizendo tudo isso para ressaltar o seu comentário, Dayana, em relação à melhoria da avaliação do presidente Lula, do governo Lula nesse momento. É uma avaliação pequena, realmente, mas que vem subindo, está em ritmo de crescimento, que enfrenta essa dificuldade para ter um aumento ainda mais rápido e muito maior. Né? Outra coisa que me incomoda bastante é que quando uma medida, uma política pública que é apresentada pelo governo federal para melhorar as condições de vida da população, ela é apresentada pelos meios de comunicação como uma medida eleitoreira. E falam isso sem nenhuma cerimônia, colocam até no meio da matéria, como se isso fosse um dado. Quer dizer, então, qualquer medida, qualquer ação que melhore a vida da população não é para melhorar a vida da população, é para ganhar a próxima eleição. Quer dizer, isso é inconcebível do ponto de vista ético, no mínimo do ponto de vista ético. Então, se nós formos seguir esse raciocínio, o governo não tem que fazer nada. Bom, me parece que é isso que eles querem, não fazer nada em relação à melhoria da população para continuar podendo pagar juros exorbitantes para os especuladores. É só isso. Tanto isso é verdade também, porque a relação dessa mídia com o setor financeiro nós conhecemos como é muito grande. Então, digo tudo isso para valorizar ainda mais esses poucos pontos de ascensão que foram já obtidos pelo governo. E é uma pena que a grande mídia não abra espaço para as poucas conquistas que já foram obtidas, mas são significativas. Basta ver, se nós formos. É que a TV do governo, a TV do governo federal, não é acessada, não tem a possibilidade de ser acessada pela grande maioria da população, mas ela diariamente está mostrando as ações do governo com a presença do presidente Lula por todo o Brasil, entregando obras, casas, enfim, mostrando que o governo está trabalhando. Isso ninguém sabe. Aí a gente volta, e não vou me estender mais sobre isso, porque é uma conversa mais longa, volta-se a questão da comunicação. Né? Infelizmente, até, não é o caso do 247, mas infelizmente até sites ou canais ditos progressistas continuam abrindo espaço para esses fascistinhas lá, o filho do ex-presidente falar, e esquecem, né, daquilo que representa o dia a dia da população, que é a sua melhoria da condição de vida, que em muitos aspectos está sendo propiciada por esse governo. É isso. Eu vou abrir aqui o microfone novamente, que eu fecho por causa do barulho aqui interno. Tem esses pontos que o professor traz aqui para a gente vão abrindo outros leques, né, professor? Essa questão da mídia, eu fico tentando associar esse caminho que o senhor está trazendo neste cenário também externo, né? Há uma série de movimentos feitos pelo governo dos Estados Unidos em relação a esse julgamento. O próprio Eduardo, que o senhor citou, o que é um absurdo, continua atuando, tendo espaço mediático, mas gravou um vídeo do seu carro dizendo assim, vocês estão achando que vai ficar assim, por isso mesmo? Vai vir mais coisa por aí, bomba atômica, bomba nuclear e tal. Ele fica dando aquelas linhas de ataque. E a Embaixada dos Estados Unidos também, novamente, atuando como estava a Embaixada de Israel contra o governo Lula, né?
A Embaixada dos Estados Unidos postou isso aqui. Ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo complexo de perseguição e censura do ministro Moraes. Só que parece que foi o Eduardo que escreveu, né? Um violador de direitos humanos sancionado, por causa da lei Magnitsky, que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo. Encaramos esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade. Aí, essa daqui é uma postagem feita pelo secretário lá, sênior da diplomacia, e o J.D. Vance também saiu falando, dando declarações também nesse tom de ameaça ao Brasil, né? Como é que o senhor vê esse tom de ameaça, professor? Pois é, antes disso, mas houve a resposta, não podemos ficar só nisso. Houve a resposta, uma resposta firme, forte do Itamaraty, mostrando que se eles querem implementar uma política do medo, não contem com o recuo do governo brasileiro. E aí eu chamo isso de política do medo. Quer dizer, espalhando para a população brasileira esse temor, né? Esse temor de uma... Você lembrou a menção até uma bomba atômica. Essa política do medo, e o pior é que essa política do medo é endossada aqui no Brasil, e aí não é só pela mídia. A mídia faz também essa política do medo, mas é endossada pelo menos, por exemplo, por esse governador de São Paulo, que é uma pessoa irresponsável, que foi dar uma sugestão ao presidente Lula para que ele fizesse um agrado ao presidente Trump, para o presidente Trump se acalmar. Eu não entendo como pessoas que chegam a um cargo de governador do estado de São Paulo, o estado mais importante do ponto de vista econômico da federação, não tenham o mínimo de clareza política para entender que as coisas não funcionam assim. E ele repete nessa frase, pedindo para que se faça um carinho, pedindo que o Lula faça um carinho ao Trump, ele se comporta mais ou menos da mesma forma como eu mencionei logo no início da nossa conversa, do Trump com os outros, com o Trump se referindo a outras pessoas, a outros líderes, nesses termos. É um bom amigo, é um bom moço. Não existem amigos, não existem bons moços. São relações comerciais, são relações econômicas, são relações geopolíticas. Não é? E aqui no Brasil nós temos essa repetição que, infelizmente, diante de uma... E aí nós temos que reconhecer isso, de uma cultura política muito baixa no Brasil, né? Do entendimento do que é política no Brasil, a relação entre a mídia e entre alguns governantes regionais, como é o caso do governador de São Paulo, com a população, se dão nessa relação da afetuosidade, do sentimento, e não das relações concretas, né, de política que devem ser feitas. E aí nós temos realmente no Brasil uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que não tem que ter medo de nada, tem que entender o que está acontecendo e mostrar que existem forças em disputa que estão disputando espaços políticos, não só dentro, como fora do país. E aí a gente entra naquela velha história da dificuldade da criminalização histórica da política no Brasil. Né? Quando você chega a um momento em que a conversa sobre a mídia ela passa a necessitar de um nível de informação um pouquinho mais complexo, as pessoas que não têm essa informação, dizem, mas é tudo igual. É tudo igual, é tudo ladrão, assim, não quero saber de política. O que é lamentável, né? Porque quem não quer saber quem não faz política, o outro faz antes dele. Sempre. Professor, vou passar por aqui para alguns comentários dos nossos internautas, agradecendo muito a nossa audiência e pedindo para você dar o like aqui, curtir, compartilhar, é muito importante.
Minha mãe está chamando as netas aqui, se vocês escutarem barulho, é ela que vai esquecer que eu estou no ar. Tem horários que a gente fica mais em silêncio, mas ela está lá dando bronca nas netas aqui, tem que se arrumar para alguma coisa. Creuza Rebelo entrou aqui como membro, obrigada. O Jorge também. Giana Soares, obrigada. O Nilo Sérgio também entrou como membro aqui do nosso canal. E Rádio Proletário, perdão, deu aqui uma assinatura de presente da TV 247, muito obrigada. Ótimo presente também, mês de celebração da democracia, como diz aqui a Pensilvânia Santos, né? Feliz democracia. A gente assistiu por esses dias, né? Com a exibição do julgamento, um esforço por parte dos ministros, seja qual deles forem, né? O Fux impediu o nosso querido Alexandre de Moraes, nosso querido porque, né, neste ponto ele está sendo muito querido, impediu o Alexandre de Moraes de assistir o jogo do Corinthians, e ele reclamou ontem, né, que fizeram essa maldade com ele, de não deixá-lo assistir o jogo do Corinthians, e isso vai criando também um ambiente, né, professor, quando você coloca os ministros lendo votos, explicando, fazendo pontuações ali sobre cada conduta, por que é crime, por que não é, como chega até tal situação. Aí o Alexandre de Moraes usou um recurso que eu acho fantástico, que é a TV lá, o slide, o vídeo. Então, isso tem uma ilustração na cabeça das pessoas para ela entender, não para manipular a informação, para elas entenderem por que aquele posicionamento está sendo daquela maneira. Coisa que a Folha não faz. Não faz, a maioria das emissoras. É tudo muito condensado e, por exemplo, os programas de manhã, de semana aqui, poderiam todos eles explicar o que está sendo discutido, sem precisar, inclusive, se tomar partido de nada. Sendo isentões como eles querem ser, mas eles disseram, olha, por que isso está julgado? Doutor, por que isso é assim, por que isso é assado? Esse era o papel da imprensa, vai ter a matéria sobre a receita de comida lá, mas antes bota o povo diante de um assunto tão relevante. Mas tratam isso como, isso aí é um saco, deixa para lá e tal. Mas, enfim, a TV Justiça fez essa transmissão com esse cuidado, a imagem com qualidade, fazendo os cortes, né, quando o ministro falava, o outro falava, enfim, a gente percebe que tem profissionais ali atuando, dando qualidade para aquela transmissão. A gente não percebia esse mesmo tom lá do mensalão, né? No mensalão era uma coisa que os ministros falavam para si, né? No caso da Lava Jato também era mais interno, então eram umas leituras de votos muito longas, extensas e com muitos termos jurídicos pesados e tal. Isso dificultava até para o entendimento. Como é que o senhor vê isso? É importante que seja assim, neste caso específico? Isso é espetacularizar? Como é que a gente, no olhar crítico da comunicação, pode ver esse processo, hein? Olha, eu acho que nesse caso não houve espetacularização nenhuma. Aliás, me chamou a atenção ontem o voto da ministra Carmen Lúcia e as intervenções do relator, o ministro Alexandre de Moraes, bastante, eu não diria didáticos, mas com uma linguagem muito simples, muito clara, contrastando brutalmente com o que tinha acontecido anteontem, naquele longo, estedioso voto do ministro Luiz Fux. E aí eu estou falando isso em função do que você falou, dos outros julgamentos que também passavam e se desenvolviam, me parece, já faz tempo, não lembro tudo, mas os votos eram votos muito calcados no juridiquês, né? Pode-se usar essa palavra, né? O que afasta a grande maioria da população, dos telespectadores, daquilo que de concreto está sendo julgado. Então, neste caso, me parece que esses dois votos, e mesmo o voto do ministro Flávio Dino, que inclusive foi um pouco mais curto, todos eles não se perderam nos desvios de uma linguagem cifrada para a grande maioria da população. O presidente da turma, o ministro Zanin, ele esbarrou um pouco nisso, não é? Embora de uma forma clara, ele acabou também entrando um pouco
em várias citações que fazem com que a atenção se desvie um pouco. Por isso é muito importante. Quer dizer, Daiane, isso é uma democratização da justiça. Todos nós, todos os cidadãos, estamos, de alguma maneira, todos estamos. A justiça está, queiramos ou não, presentes nas nossas vidas, direta, indiretamente, né? E por isso é preciso que todos tenhamos clareza de como ela se atua. E se a população, a grande maioria, isso tem exemplos concretos, a grande maioria tem dificuldade de saber o que faz um deputado federal ou um senador da República, imagina entender o que é um voto, né, num tribunal de justiça, ou entender como funciona a justiça como um todo. Esse é um dos maiores déficits da sociedade brasileira em busca de um patamar um pouco mais elevado de cultura e de civilização. A informação sobre o que é o Estado brasileiro é muito pequena, é muito precária. Né? Nem nas escolas, eu acho. Isso deveria estar sendo ensinado no primeiro, segundo grau. Como é que funciona a estrutura do Estado, porque todos estamos presentes, todos somos passíveis dessa relação com o Estado. E aí, volto a dizer, parece que até é um mantra, mas eu volto a dizer, a mídia tem uma culpa muito grande nisso. Não só agora, principalmente a mídia eletrônica, o rádio e a televisão. Bolsonaro e companhia, pessoas parlamentares do nível dele, o que é muito difícil, um pouco menos rebaixados, mas rebaixados também, foram alçados a uma popularidade por programas como o Pânico na TV ou aquele outro da Bandeirantes chamado CQC. Estou falando de coisa de quase 30 anos. Uhum. O próprio Bolsonaro era presença constante nesses programas. Então, quando você dá espaço para essa gente, você está escondendo, é aquilo que o Bourdieu gostava muito de falar, né? Quando a televisão, quando mostra, é como o mágico no palco do circo. Ele mostra a mão, mas ele está escondendo, na verdade, a pomba aqui embaixo. A televisão é fazer a mesma coisa. Ela mostra essa barbaridade e, ao mostrar a barbaridade, ela está escondendo aquilo que ela deveria mostrar, que é a prática. Não é para ser uma televisão didática, não é isso, que também torna-se monótono. É para ser uma televisão, uma comunicação, e a mídia, e toda a mídia, a nova mídia também, uma comunicação cidadã. Né? Trabalhar para que a cidadania possa ser exercida. E, com isso, é só assim que você consegue elevar um pouco a cultura política do país, que é inconcebível. É inconcebível, às vezes, eu fico pensando, como é que a pessoa vota e 50 milhões de eleitores votaram num cidadão como esse que agora está condenado? É inconcebível, racionalmente é inconcebível. Pedindo a morte, tendo como símbolo uma arma, uma metralhadora, sei lá. Né? E as pessoas votam. E, ao votarem, elas se relacionam positivamente com esse tipo de gente. Infelizmente. Ô, professor, acho que é até bom o senhor trazer esse elemento, porque é uma das discussões que vai ser a pauta agora desse período, né? Vai se discutir anistia, daqui a pouco a gente tem aqui outros convidados, o Pedro Maciel, advogado, está aqui com a gente, vai tentar nos esclarecer sobre algumas questões, mas a gente vai ter um período aí importante de desafios, principalmente da comunicação política, a comunicação governamental, a comunicação partidária, a comunicação do campo democrático, e a gente tem batido cabeça. Eu vi uma entrevista do José Eduardo Cardoso, né, que foi ministro, senador, e ele dizia que a esquerda precisa se renovar, e ela precisa se renovar justamente para se reconectar com essa população e principalmente com a juventude. O Leonardo Stoppa,
comunicador, jornalista, analista político, tem canal, participa aqui com a gente, e neste sábado, amanhã, tem uma entrevista dele com a Hildegard Angel. Eu, por força aqui das atividades, assisto as entrevistas antes, até para ir colocando os títulos, resolvendo outras questões, e preparando matérias, inclusive, para o final de semana. E uma das coisas que o Estopa fala, e ele é um cara que tem uma formação também muito profunda em semióticas e tal, e ele diz, a esquerda precisa mudar, modular o seu discurso, porque aquela classe trabalhadora não existe mais. Então, quando usa a palavra, por exemplo, ele diz isso, né? Quando se usa a palavra pobres, as pessoas não se identificam com esse termo. Pode parecer uma bobagem aqui, para nós que somos do campo progressista, que estamos acostumados com o discurso, com a retórica, né? Você fala, não, o povo mais pobre é o povo que precisa do apoio, é o povo que precisa de ações de governo, é este povo, o Lula diz isso, eu governo para todos, mas tenho uma atenção aos mais pobres. Segundo o Estopa, e já ouvi outras pessoas falando sobre isso, essas palavras complicam, porque hoje essa população não se identifica como pobre, ela se identifica como um trabalhador, um classe média. Isso é uma discussão que já está aí há muito tempo. A outra coisa que ele diz é sobre o PT. Ele diz, é melhor utilizar no discurso, na retórica, não o PT, mas Partido dos Trabalhadores, porque o PT foi massacrado durante todo esse período, associando as pessoas fazem uma associação direta com a corrupção, assim como fazem com outros partidos. Essas questões todas tá no bojo da discussão, porque a gente realmente precisa entender como é que essas pessoas interpretam. Eu lembro que uma vez eu estava no samba, antes da eleição, e as pessoas, às vezes, se manifestam diante de um samba que fala sobre alguma coisa relacionada à vida do mais pobre, né? Canta um samba da Beth Carvalho, que a Beth sempre fazia escolhas de samba muito centradas nessa questão social, e eu lembro de uma mulher virar para mim e dizer assim, eu disse, Lula, né? Aí ela virou para mim e disse, melhor votar num que roube para a gente do que um que roube para os outros. Aí eu falei, não, mas como assim, né? E aí abri uma discussão ali com ela, tranquila, de forma tranquila, até porque eu estava num bar, mas eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? De como as pessoas, diante de tanto massacre midiático, como é que as pessoas interpretavam. E reforço uma outra ponta aqui, o Mano Brown, naquela entrevista que ele fez com o Lula, ele pergunta para o Lula, Lula, você ficou rico? Porque as pessoas acham que a pessoa entra na política fica rica. Então, essas questões todas, eu vivi num período que o Partido dos Trabalhadores era o partido que condensava todas as lutas sociais. Era o partido que as pessoas olhavam e sabiam, esse daí defende os trabalhadores, esse aqui defende o professor, o estudante, tinha essa identidade. E eu acredito que isso se modificou, sim. As pessoas têm uma série de confusões por conta dessa contaminação. Aí eu jogo para o senhor, depois desse preâmbulo todo que eu fiz aqui, eu jogo para o senhor, como é que a gente vai ter um processo eleitoral duro, curto, e a gente vai ter que fazer uma série de movimentos, porque senão corre o risco, sim, e muita gente está dizendo isso, que o voto do Fux foi pensando também nesse trajeto que a extrema-direita pode voltar a assumir o poder, segundo alguns analistas, e isso é um risco para a nossa democracia. Como é que o senhor avalia? E temos o agravante, né, das redes sociais, além da mídia, né? Eu já soube que está correndo aí uma informação nas redes sociais de que o Lula mandou prender o Bolsonaro. Foi o Lula que mandou prender. E parece que está viralizando aí isso. Uhum. Então temos também esse problema. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, eu falei antes na outra intervenção, eu falei da votação, né, que a direita vem tendo. A vitória do Lula na última eleição foi por pouco. Como é que você chega a 50 milhões de votos para um sujeito como aquele? Grande parte desses votos, não dá para aferir isso, mas a gente pode inferir que grande parte disso é resultado, não foi voto para o Bolsonaro, foi voto contra o PT, né? O voto antipetista. Quer dizer, você também tem uma história, né, de antipetismo, que eu não digo que não foi facilitada também em certos momentos pelo próprio PT, mas isso está enraizado, e eu concordo. Não sei se dizer que não é PT, é Partido dos Trabalhadores, resolveria a situação, mas, de qualquer forma,
isso deve se refletir sobre isso. Eu acho que, espero, né, que isso esteja na pauta daqueles que estarão nesse curto período, como você lembrou, eleitoral. Né? Não dá para reverter isso em um ano, não dá. Né? Não dá. A história mostra, porque eram momentos, inclusive, do país, momentos históricos diferentes. Quer dizer, o PT nasce no fim de uma ditadura de 24 anos. Né? Havia todo um movimento, uma grande expectativa de que novas forças políticas e sociais ocupassem os espaços que estavam sendo deixados por uma ditadura em frangalhos. Né? E esses espaços foram ocupados pelo PT na base e nas instituições. Na base, com os núcleos do PT, os núcleos de base do PT, eram núcleos de bairro, eram núcleos de trabalho, eram núcleos por profissões. O PT estava enraizado. Mas o problema é que, ao galgar, né, postos institucionais, esse enraizamento foi sendo deixado de lado. Isso a gente tem que reconhecer. É uma realidade. Né? E foram ocupados, é uma outra discussão, mas foram ocupados, porque não há vazio, né, na política. E o vazio deixado pelo PT foi ocupado, em grande parte, por essas igrejas neopentecostais que foram. Porque, na verdade, o que é um núcleo do PT? As pessoas iam lá no bairro, iam conversar sobre a vida delas. E as respostas, e os temas, e os diálogos, e as informações eram dadas politicamente nos núcleos. Nessas igrejas, as pessoas fazem a mesma coisa, só que as respostas são dadas através da mística, através das explicações ditas religiosas. Né? Então, esse espaço foi perdido. Né? A recuperação dele, não sei, até agora, eu não vi, confesso para você, nenhum movimento no sentido de reocupar esses espaços. Dentro disso, que eu também concordo, de uma nova economia de trabalho neste momento. Essa questão que você falou logo no começo, da pessoa não se considerar pobre, vai além disso. A pessoa não se considera pobre e, quando ela tem alguma coisa, ela não relaciona. Quando ela consegue ascender, obter algum ganho, ou no salário, ou nas condições de vida, ela diz, ela reconhece que isso é produto ou de Deus ou da vontade dela. Né? Do mérito, né? Do mérito dela. Né? E aí ela não percebe que isso só foi possível porque aconteceram políticas públicas mais globais que permitiram essa possibilidade. Então, é um processo que deve ser pensado. Eu acho que não é só o nome do partido, o uso da sigla, não. São vários caminhos são vários caminhos que precisam ser trilhados. E eu acho que o fundamental desculpe, da educação política. Exato. Né? Professor, eu faço um agradecimento aqui de público. O professor estava se recuperando, né? Ele falou assim: não, eu estou ainda numa fase aqui final, mas vou fazer um esforço. Vou tossir agora. Primeira tossida. Exatamente. Então, ele falou: vou ficar segurando aqui. Eu falei: não precisa segurar, pelo amor de Deus, eu já estou sacrificando muito. Então, faço esse agradecimento pela sua sempre disponibilidade em nos atender, em trazer a sua análise aqui para o nosso público. É sempre muito bom ouvir, é sempre muito bom fazer essa conversa, esse diálogo. A gente nunca fala muita pauta assim, eu sempre convido o professor, ele fala: qual é o assunto? Eu falo: vamos falar sobre, genericamente eu falo de um tema. E a coisa vai fluindo aqui, porque eu estou falando justamente com um professor que me dá aula, e aí eu só vou jogando aqui, e ele vai cortando. Não, e a competência da interlocutora é fundamental. Nada competência da interlocutora. O senhor é muito bom tê-lo aqui, muito bom
contar, e muito bom ter num dia como esse, que a gente discutiu tantas vezes, fizemos tantos programas para falar sobre os crimes cometidos contra a democracia, a importância que tinha esse julgamento, e que essa fase finalmente chegou, e a gente espera que agora a prisão que seja efetivamente aconteça para esses que cometeram esses crimes. Obrigada, professor, boa luta, bom trabalho, viu? Obrigado. Só faltou uma coisinha que eu queria falar. A gente vai... Claro. Faltaram os outros. Ainda teremos novas emoções pela frente. Pois foi é, só né? foi só um núcleo. Foi só o primeiro núcleo, o núcleo central. Ainda há vários núcleos que vão movimentar as nossas atenções e devemos estar atentos a eles. Obrigado. Muito. Obrigado. Obrigada, professor Laurindo. Daiane, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Melhoras.